Eu não sei quanto a você, além de ser uma pessoa curiosa e inteligente que adora aprender coisas novas aqui no Incrível, mas em relação ao planejamento para o futuro, bem, às vezes eu tenho muita dificuldade em prever onde e como acabarei no fim das contas. Vivendo para trabalhar e pagar boletos? Quem sabe? Um cientista chamado Niels Bohr disse certa vez: previsões são muito difíceis, especialmente sobre o futuro. Acontece que existem algumas profecias baseadas em tendências para o longínquo distante futuro. Então, confira essas coisas incríveis que podem se tornar realidade até 2100. Vamos começar com os anos 2020 a 2029. A Índia tornou-se o país mais populoso do mundo em 2022. A China caiu para a segunda posição nessa lista. As pessoas romperam completamente as barreiras linguísticas. Novas tecnologias tornaram a tradução instantânea algo corriqueiro. E voilá! Seu smartphone fala indonésio por você. Então agora, você pode se comunicar com qualquer pessoa no mundo e ela entenderá quem discou o número errado. Até 2020, estará terminada a construção da estrutura mais alta do mundo, o topo da Torre de Jeddah, na Arábia Saudita. Está sendo levantado no planeta a uma altura de 1 quilômetro. Scrolls, que são na verdade telas inovadoras que você pode enrolar, substituíram os bons, velhos e sólidos tablets. As telas digitais ultra finas podem reproduzir vídeo, imagens e texto, além de navegar na internet. Seu carro está completamente integrado ao sistema de tráfego universal. Não só se comunica com semáforos para melhorar a segurança nos cruzamentos, mas também interage com outros carros, o que evita acidentes. Além disso, seu carro aprendeu a procurar postos de combustível com os melhores descontos. E processa todos os pagamentos também. E se o seu carro quebrar, você pode facilmente imprimir a peça de reposição necessária com a ajuda de uma impressora 3D. As senhas se tornaram obsoletas. Reconhecimento facial, impressões de voz, exames de retina e até batimentos cardíacos substituem completamente as senhas. Mais de 5 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo. Isso é igual a toda a população da Terra em 1987. Edifícios autolimpantes apareceram. Eles também combatem o smog e a poluição do ar. Esses edifícios são revestidos com dióxido de titânio, que, quando aquecido pela luz solar, libera radicais livres e quebra a sujeira. Depois, tudo é lavado com a chuva. Em 2020 e 2021, o primeiro hotel espacial abriu suas portas para os primeiros visitantes. Espera aí, essa é uma má ideia. Todos são sugados para o vácuo. Que tal se, ao invés disso, colocarmos aquelas janelinhas vedadas para eles enxergarem? De qualquer maneira, para ver nosso planeta do espaço, você tem ainda que desembolsar cerca de 9,5 milhões de dólares para uma viagem de 12 dias. O ano é 2025 e a população mundial cresceu para 8 bilhões de pessoas. Eu me sinto mal pelos introvertidos. Não há mais onde se esconder. Pelo menos agora você não precisa mais lavar suas roupas. O mesmo revestimento de dióxido de titânio que protege os edifícios também ajuda o algodão a se livrar de manchas em suas camisas. Além disso, elimina todas as bactérias que produzem odores desagradáveis. Tudo o que você precisa fazer é passar alguns minutos ao sol. Em 2028, torna-se impossível viver em Veneza, na Itália. Enquanto a cidade não está totalmente submersa, o nível da água é tão alto que as pessoas abandonaram suas casas. Então, se você ainda não visitou Veneza, se apresse! Anos 2030 a 2060. Em 2030, a camada de gelo do Ártico diminuiu significativamente em tamanho. Além do mais, todo o gelo do Oceano Ártico derrete durante o verão. E em 2037, todo o gelo marinho do Ártico pode ter desaparecido completamente. As pessoas digitalizaram todos os livros que já foram escritos. E não é super conveniente? Por outro lado, para transportar a biblioteca da humanidade, você precisará ter 124 drives de 3 terabytes. Em 2033, uma missão tripulada parte para Marte. Quanto ao programa de exploração espacial, também chamado de Programa Aurora, ele se concentrará em explorar a Lua, Marte e os asteroides das proximidades. Até 2045, os maiores de 60 anos superaram em números os adolescentes e jovens pela primeira vez na história da humanidade, o que criou alguns problemas com empregos.
Mas não se preocupe, hospitais, por exemplo, resolveram esse problema com a ajuda de robôs como membros da equipe. Aparecem jatos supersônicos movidos a combustível feito de uma mistura especial de ar. É por isso que agora você precisa de 2 horas para ir de Londres a Nova York. Não só o seu carro, mas também a sua casa ficou completamente conectada. Sensores especiais informam qual parte do seu jardim você deve fertilizar. Seus tapetes detectam intrusos e pedem ajuda se algo acontecer e você cair. Seu termostato conhece suas preferências de temperatura e ajusta o clima na sala em que você entra. Pequenos supercomputadores que não são maiores que um cubo de açúcar viram a luz do dia. Com o surgimento do líquido da infusão de nanopartículas, não há necessidade de todos aqueles cabos. O único problema será encontrar o aparelhinho no seu bolso. Se o seu pedido habitual é uma xícara de café descafeinado, você terá uma surpresa agradável. Em 2030, os agricultores começaram a cultivar grãos de café sem cafeína. Há mais de 9 bilhões de pessoas no planeta e 7 em cada 10 pessoas vivem em cidades e vilas. Para produzir comida para todos, foram construídas fazendas verticais. Elas alimentam as áreas urbanas cultivando vegetais, frutas e plantações sem pesticidas durante todo o ano. Anos 2061 a 2100. Boas notícias! Em 2075, a camada de ozônio se fechou completamente. Não há mais buracos que deixem entrar a luz ultravioleta perigosa que causa doenças graves. Por outro lado, no final do século XXI, quase 83% da floresta amazônica desapareceu devido a mudanças climáticas e consequentes secas. As pessoas literalmente aqueceram o mundo. Existem sensores minúsculos em todo o seu corpo. Graças a eles, os médicos podem monitorar seus sinais vitais em um relógio. Os implantes de medula espinal, capazes de reverter a paralisia, agora estão disponíveis. Chips no seu cérebro ajudam você a obter novas informações enquanto dorme. Além disso, se você quiser perder peso, pode obter um chip de estômago que irá monitorar sua dieta. Devido ao amplo uso de implantes artificiais, como olhos biônicos, sangue sintético ou ouvidos com audição aprimorada, muitos humanos se tornaram mais não biológicos do que biológicos. As pessoas começaram a construção de um túnel transatlântico, teoricamente, com a ajuda de um trem de levitação magnética que pode alcançar a velocidade de quase 6.500 km por hora. Você poderá viajar da América para a Europa em menos de 1 hora. Muitos locais olímpicos de inverno se tornaram inadequados para a realização do evento. Não há nevascas regulares, então muitos esportes de inverno foram levados para locais cobertos. Até 2100, todo mundo se conectou com a ajuda de trens em tubos hipersônicos. Eles incorporam as características dos trens maglev e tubos pneumáticos. Estes Vectrains levitam dentro de tubos a vácuo, avançando com a ajuda de campos magnéticos. Uma das regiões de desenvolvimento mais rápido do mundo é a Antártida Ocidental. Depois que o gelo derreteu em algumas regiões deste continente, a Terra tornou-se adequada para a construção de grandes cidades com prédios altos. A população da Antártida cresceu para vários milhões de pessoas. Muitas línguas desapareceram, e o número total caiu de cerca de 7.000 para menos da metade deste valor. Apesar das inúmeras tentativas de impedir as alterações climáticas, as pessoas não conseguiram salvar a maioria das regiões de planície. E como o nível do mar aumentou quase 2 metros até 2090, milhões de pessoas foram forçadas a se mudar. Muitos países gastaram trilhões de dólares evacuando e realocando seus cidadãos, bem como as defesas costeiras. Pelo lado positivo, uma pessoa trabalha em média menos de 20 horas por semana. Aposto que as pessoas no futuro são imensamente gratas à inteligência artificial por mudar a natureza do trabalho. Os trabalhos se tornaram mais intelectuais e criativos. Que previsão futura mais impressionou você? Deixe-me saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo, compartilhe-o com um amigo e aqui estão mais alguns vídeos para conferir no Incrível.